Paz de Jesus, meus irmãos. Muito bom nós estarmos novamente aqui em mais um episódio do Amicast, né? Lembrando que nós vamos ao ar todas as terças-feiras, 20 horas, né? E a gente está trazendo uma programação até hoje, né? Até semana passada, na verdade, uma programação ainda sobre o Congresso, o desenrolar do Congresso, né? Depois tivemos uma conversa muito interessante sobre saúde espiritual e saúde física com a irmã Regina e a pastora Nádia. E hoje eu estou recebendo aqui o missionário Augusto Manzon, Siqueira Manzon. Augusto Siqueira Manzon. O Augusto, a gente vai falar muito sobre evangelismo em tribos urbanas e a gente precisa entender um pouco isso também, ver como é que as coisas acontecem. O Augusto tem invadido raves aí, irmãos, pelo estado, evangelizando. Loucurada mesmo. Glória a Deus, né? E aí daqui a pouco a gente fala sobre isso. Lembrando que você pode, então, acessar nossas redes sociais, ali no Instagram, @ADLuzDasNações e @AmeLuzDasNações. E também, é claro, né, aqui no nosso canal no YouTube. Então, inscreva-se aqui, fique por dentro de tudo que tem acontecido aí nas nações onde nós temos representação, onde nós estamos inseridos, né, na pregação do Evangelho, no cuidado com as crianças, com as mulheres, com as famílias aí. Tá certo, meus irmãos? E se você acha que esse podcast pode edificar a vida de alguém, compartilhe também aí o link, enquanto a gente vai batendo uma conversa aqui, batendo um papo, enquanto eu vou me ajeitando aqui, um papo bem bacana sobre essa questão da missão urbana, né, de como é que a gente aborda as tribos urbanas, né, Augusto? Sim. Augusto, eu conheço ele já de uma longa data, nem sei quantos anos. Eu não sou muito bom em contar os anos, assim, mas... Acho que uns 3, 4 anos. né? Uhum. Acho que faz 3, mais, 4 eu anos. acho. Porque... A missão, né, também. Né? Porque eu conheci o Augusto e ainda não, tinha pouco barba, tinha pouco bigode. Eu já tenho um pouquinho mais hoje, né? E hoje a gente deixa um pouquinho mais, assim. Ele estava fazendo escola na Light Zone, na época, que era uma estrutura missionária, assim, de formação de missionários. E foi quando eu conheci o Augusto nessa caminhada de missão. Me deu aula. Aula. É verdade, aula sobre sexualidade. Muito bom. E nós vamos então agora, é um prazer te receber aqui, Augusto. Muito obrigado. O Augusto que é casado, é pai. Né, e enfrentou toda a questão das enchentes em Canoas, sendo um evangelista urbano, sendo pai, sendo esposo, tendo que cuidar de tudo. Sim. Né? Como é que foi esse primeiro momento, assim, agora, a gente entrou na pauta, como é que foi essa loucurada toda de encarar a enchente, vocês perder tudo, né? Porque vocês perderam tudo, né? Eu me lembro dos relatos. Vocês perderam tudo e mesmo assim estavam no front ali ajudando as pessoas e levando então, consolo. O que me vem, pastor, assim, é a vida integral, né? Nesse momento a gente tem que viver a vida integral. Né? E quando eu falo integral é passando por dificuldade, passando por perdas, né? Que foi não somente nós, mas muitas pessoas, né? Perderam tudo. Então, naquele momento ali, a gente se vê com uma mensagem, né? E com a capacidade que Deus nos deu de poder servir. Né? Então, mesmo com família, mesmo com minha esposa, minha filha, né? Mesmo na missão, a gente já envolvido na missão, a gente entendia que naquele momento ali, né? Diante daquele cenário que a gente estava de tudo devastado, a gente tinha que fazer algo, né? Tu morava na Matias? Eu morava na Matias, então quando eu vim para Canoas, né, já pulando essa parte ali em si da missão, depois a gente pode voltar, mas quando eu vim para Matias, isso há 2 anos e 3 meses atrás. Até para centralizar vocês, irmãos, Matias é um dos bairros que foi mais alagado aqui em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. É o bairro que foi mais atingido, assim, foi uma devastação absurda. Né? E o Matias Velho já é uma cidade, além da cidade que ele está inserido. Né? Sim. Só para centralizar você assim, geograficamente e entender do que a gente está falando. Então, foi ali, no final de 2022, a gente veio morar em Canoas, né? Com uma direção de Deus, assim. E a gente morava ali no bairro Matias Velho, né? Nesse bairro que tu falou que foi um dos mais atingidos, assim, né? Então a gente alugava uma casa ali, não era a nossa casa, não adquirimos, mas os móveis, eletrodomésticos, todos eram nossos, né? Então tudo se perdeu ali, né? Então a gente veio com essa direção de trabalhar com missões aqui na cidade de Canoas, né? E vocês recém-casados e recém um bebê, né? Isso. A nossa filha, ela recém tinha nascido, né? Então a gente veio com a Maitê, que recém nasceu, que é o nome da minha filha.
e com o chamado, com a direção de Deus para missões, né, Quantos urbanas. anos você tem? Eu tenho 24 anos. E a Érica? A Erika tem 23. Poxa, que loucura, né, cara? Agora, se você estivesse com foco no desenvolvimento pessoal, vocês estariam concluindo uma faculdade. Sim, sim. O que te fez largar tudo, assim, por mais que eu saiba a resposta, mas eu queria saber no teu tom, como é que tu larga, assim, tudo, uma perspectiva de desenvolver enquanto indivíduo, enquanto cidadão, sim. E se jogar na missão, assim. Até teve nessas tentativas, né? A gente sempre comenta a respeito do chamado, da convicção que Deus coloca no nosso coração, né? Sobre o chamado de Deus. Então é um chamado dele, mas a gente tenta, né? Tenta várias coisas. Eu tentei para desenvolver, né, enquanto cidadão. Me desenvolver assim e teve cursos. Acabei fazendo cursos, fiz alguns cursos ainda antes da minha conversão, né? Por mais que era jovem, mas consegui fazer. Mecânica industrial, fiz mecânica industrial e desenho industrial. Fiz uma época, consegui finalizar ali o ensino médio. Já estava trabalhando na época na minha cidade, eu sou natural de Santa Maria, né, centro do estado do Rio Grande do Sul. E foi, como tu falou, né, tu já sabe a resposta, que é Cristo, né? Cristo me alcançou meu coração, houve esse resgate, essa redenção da minha alma, né? Por mais que eu não tinha vivido tanto ainda, né? Era jovem, mas no curto espaço de tempo eu não nasci em berço cristão, então acabei me perdendo também por um bom tempo, e Cristo me alcançou nesse momento. E junto com esse alcance veio também, logo no início, o chamado, né? De missões. Comecei a entender sobre missões, assim, a respeito, já desde o início, assim, da caminhada. Aí tu foi procurar escolas, isso? Isso, na verdade, a escola mesmo eu fui, a escola integral, né, que a gente chama, que foi na época o Lights On, né? Sim, mas tu começou com essas escolas de verão, assim, esses intensivos. Isso, 2019, fui 2019 e 2020. Fui em 2 escolas de verão. Um intensivo, aqueles, né, de 2 semanas, que a gente ia, na época, no Planeta Atlântida, evangelizar, né? Mas antes mesmo, porque a minha conversão se deu ali no começo de 2017. Final de 2016 para começo de 2017 foi ali a conversão, apesar de eu já tinha ouvido do Evangelho. Ali realmente Cristo, ele alcançou o íntimo, né, o coração, que foi que eu realmente senti esse toque, Deus fazendo, Deus transformando algo na minha vida, no meu entendimento, né? E com isso veio já o chamado logo a seguir, né? Me rodearam pessoas que estavam também amando a Deus, servindo a cidade lá de Santa Maria na época. E eu comecei a ver aquilo, eu comecei, cara, Deus tem algo além, né? E nisso veio já as confirmações, chamado para missão, de evangelismo. Com 2, 3 meses, eu já tinha a oportunidade de sair do meu bairro para ir para outro bairro falar de Jesus, e eu nem sabia falar de Jesus na época. Então até falo, né, brinco hoje. Como é que foi essa primeira experiência, assim? Foi uma experiência, realmente foi uma experiência. De ir com alguém e aprender com quem já estava fazendo, de ir dar um abraço para uma pessoa. Então, teve momentos assim, e entra muito na parte dos testemunhos. Sim, mas naquele lance do abraço grátis, aquele? Um abraço grátis, não, vai junto comigo, a gente vai orar pela pessoa, tu vai ficar ali na volta. Então eu ficava, o Jesus te ama, né? Era uma coisa que eu falava muito, era o que eu sabia, era o que eu tinha aprendido naquele momento. Os caras criticam muito, né? E eu acho que até com certa razão. Exato. Jesus te ama, hoje não salva ninguém. Hoje eu olho para trás, cara, quanta imaturidade, mas faz parte do crescimento. Fez parte do crescimento. Então foi desde cedo, assim. A minha igreja que eu frequentava era uma igreja que eu fazia parte. Era uma igreja de bairro. Era uma igreja que chamava muitos pregadores de fora, né? Então, da maneira que se deu a minha conversão, porque eu realmente, nesse curto espaço de tempo que eu andei perdido no mundo, andei na drogadição, na época hoje é facção, né? Mas na época chamava muito dos bondes. Isso. Relacionamentos errados, festas. Foi numa festa que o Senhor, ele me chamou, assim, porque eu já tinha ouvido do Evangelho antes da minha conversão. Já tinha ouvido do Evangelho, tinha um tio meu que desde os 8 anos ele pregava o Evangelho para mim e queria me levar na igreja. Eu me lembro que na época... Mas como é que foi isso? Foi dentro de uma festa? Foi dentro de uma festa que houve assim, um chamado que me fez entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida e que não era ali.
Então foi dentro de uma festa. Tá, fala mais sobre isso, pode? Posso falar, mas é como eu estava te falando, esse tio meu pregava para mim desde os 8 anos, ouvi o evangelho. Lançou Na a época, semente. foi o cara que lançou a semente na minha vida. Então a importância de ter alguém, né? E todos nós fomos alcançados por uma semente. Então, desde os 8 anos pregando, eu me lembro que ele falava assim, ó, vou te dar um X depois que tu vai no culto, eu vou te dar um X depois. Eu me lembro que eu ia no culto para ganhar esse X. Nem comia um X todo na época ainda, eu comia metade de um X. E aí, magrinho, sempre fui magrinho, né? E aí eu me lembro que eu ouvi, então a semente foi pregada no meu coração, mas teve esse tempo ali de adolescência para a juventude, me perdi na questão de drogas, de relacionamentos errados, festas. E aí, final de 2016, em uma festa, que eu tava ali, naquele dia eu não tinha ainda me drogado, não tinha bebido, e mesmo que eu bebia na época eu também não ficava bêbado, né? Nunca cheguei em casa bêbado. Sabia, assim, me controlar, mais ou menos, né? E aí eu me lembro que nessa festa, uma voz que hoje eu compreendo que era a voz de Deus muito forte, dentro do meu coração, eu sempre falo, não abriu-se uma janela, não abriu uma porta no Nem as céu, não nuvens foi um rasgaram. anjo que veio, não, foi uma voz de convicção dentro de mim que aquele lugar falou muito nítido assim, esse lugar não é o meu propósito para a tua vida. Eu me lembro que eu olhei para os lados assim, eu olhei e eu não compreendia. Hoje eu compreendo essa voz, mas na época eu não compreendia. E aquilo foi que me deu um despertar. As pessoas, quando eu já falo esse testemunho, elas perguntam, tu ficou até o final? Tu foi embora? Não, fiquei até o final, aproveitei mesmo aquela festa, mas aquela foi a última festa. Porque o que aconteceu ali após isso? Eu comecei a me sentir muito oprimido, muito mal. Então não foi algo assim que eu comecei a me sentir alegre com aquela voz e já fui de primeira buscar uma igreja, não. Foi o contrário. Foi um constrangimento do Senhor, assim. Foi um constrangimento. E eu comecei, nas mesas que eu sentava de amigos, nas conversas pré-festas, eu já comecei a sentir essa opressão, a ponto que eu não ia mais nas festas. E eu comecei a sair de perto de amizades. Entendi. Então me levou para um quarto essa voz. E eu comecei a me sentir muito oprimido. E aí, o que aconteceu nesse momento? Eu busquei a ajuda de quem? Desse tio, que sempre foi, né, o pastor Braulo até, que sempre semeou na minha vida. Quando tu falou, me leva para um quarto, tu tá falando na questão de depressão ou tu tá falando na questão de buscar por uma coisa que tu tava sentindo fome e sede? Foi os dois, sabe? Porque como eu Porque tinha essa talvez opressão, não fosse uma depressão, talvez fosse a tristeza do reconhecimento do pecado. Também, mas eu também eu sentia muito medo. Então foi um misto de sentimentos. Entendi. Então teve esse constrangimento, porque eu já sabia sobre o Evangelho, eu já tinha ouvido do Evangelho. Eu não estava vivendo o Evangelho, mas eu já tinha ouvido. Foi, então, essa tristeza por saber que era pecado aquilo, eu continuar praticando, eu ainda viver naquilo. Um dos principais sintomas da nossa salvação, de que somos salvos, é a tristeza como consequência do pecado, né? Sim. Então eu sentia muito isso. Mas eu também sentia um medo, né, que eu não sabia explicar. Eu nunca vi um demônio assim, nítido, né? Tem pessoas que têm visão de demônio, vê. E tem uns que falaram que viram, mas não viram, mas viram, tem uns que realmente viram. Né? A gente até tem que filtrar isso. Mas eu nunca vi. Só que eu sabia que tinha algo ruim ali, e rondeando, agindo e querendo me manter no pecado. Então, é por isso que eu falo que é um misto. Até quando eu falo, eu me lembro que eu sentia esse medo, eu sentia essa tristeza, e eu sentia também um desejo de buscar ajuda, só que naquele momento eu não conseguia. E eu me vi em um momento que veio eu creio que é Deus ali, essa graça, esse favor, e tinha uma célula desse meu tio, que foi aquele que sempre semeou na minha vida, e eu considero, se eu pudesse considerar alguém que foi alguém que me semeou na minha vida, me ganhou na fé, seria esse meu tio, o pastor Braulo. E ele tinha uma célula na casa dele, eu fui na casa dele, ia direto lá, só que eu fui específico para a célula. E nesse dia eu me lembro que até eles estavam falando sobre o retorno de Cristo, né, a volta de Jesus, então aquilo me impactou bastante, e no final eu pedi a oração ali, né, e ele orou por mim. Eu me recordo que ali eu senti realmente uma libertação mesmo, estava precisando de uma libertação espiritual, e fui para casa melhor. Claro, agora num processo de santificação, que é isso até a volta de Cristo, mas eu me lembro que ali eu me senti verdadeiramente livre, Deus tinha me alcançado naquele dia. E com isso veio também a oportunidade de visitar
uma igreja do meu bairro. Então não fui para a igreja do meu tio. Entendi. Que ele pastoreava na época. Foi uma igreja do meu bairro, né, na zona norte de Santa Maria, que tinha já amigos que andavam comigo e que eram pior que eu, que estavam se convertendo também. Então eu peguei nessa época aí. A minha conversão se deu na época que amigos meus também estavam se entregando para Cristo. Até eu me lembro que um dos meus amigos, o Edmundo, ele tinha se entregado a Cristo ali uns 2, 3 meses antes, estava indo em Monte. E aí ele colocou uma postagem, eu perguntei, o que é isso, mano? Tu em Monte, a recém tava falando, vivendo loucurada, e agora tu tá em Monte. Mano, Deus, eu quero ir na igreja. Tu fala Zona Norte de Santa Maria, que bairro exatamente? É na Kennedy, em Santa Maria. Pega Salgado Filho, eu trabalhei pega na plantação Vitória. de igrejas ali, mas era no Medianeira. Medianeira é outro bairro daí. Pro outro lado. Pro outro lado. Então é pro morro. Mais pro morro lá. Ah, sei. Então, e aí se deu nisso, eles estavam queimando por Jesus já. Então eu fui para a igreja nesse embalo, claro, Cristo, o Evangelho, sabendo que muita coisa tinha que ser mudado, mas eu fui e logo teve também um outro, na época, missionário. Hoje ele é um pastor Wagner, está plantando lá uma igreja lá em Santa Maria, mas ele era um missionário da igreja lá, que eu fazia parte, Igreja Brasa, né? E aí ele foi um cara que ele me pegou na mão, e foi um cara que eu aprendi muito, foi um cara que, se eu pudesse dizer, foi um cara que me discipulou, além desse meu tio, foi um cara que me discipulou muito no início da caminhada ali, e mais voltado para essa parte de missão, porque ele era um missionário. Lá na igreja eles consagravam diácono, missionário e pastor. Então eram esses três. O missionário seria um presbítero, né? Sim. Para plantar também outro trabalho ali na frente, fazia parte também de plantação. Então foi um cara que ele me levava assim nos evangelismos no início, assim, me batizei com 2 meses de igreja, 3 meses, 4 meses já estava indo no front, assim, e nesse tempo eu vivi muitas experiências. Conta uma para nós aí. Cara, nesse tempo, assim, como a gente saía do nosso bairro, ia para outro bairro, ainda eu tinha um pouco de vergonha no meu bairro, sabe? Ainda mas a gente é tinha natural, aquela vergonha. Né? É natural, cara. Andava aqui com a Bíblia debaixo do braço, amigos meus que eu andava junto há 3, 4 meses atrás, estava saindo para festa e tal, falava, agora tu virou pastorzinho agora. E eu me lembro que eu passava envergonhado, não perdoava. E eu me lembro que eu ia para outro bairro e lá eu me sentia com a ousadia vinda de Deus mesmo, porque a gente não sabia muita coisa. E esse meu amigo falava, a gente vai chegar nas casas, vai bater, vai conversar, né, vai se relacionar com a pessoa. Até isso já na época a gente ainda podia bater em porta, né? Isso. Para evangelizar. Hoje é bem estranho isso, na verdade. Né? E até porque era antes da pandemia isso, né? Então hoje até isso já... A gente não tinha ideia de pandemia. Não tinha ideia disso. E isso mudou muito, né? Depois da pandemia mudou muito. O comportamento sanitário muda, tudo, o protocolo muda. E a gente ia assim, eu me lembro que a gente caminhando nas ruas e a gente contando histórias, ele contando histórias, né, de missões, de evangelismos que ele teve e que ele vivia isso de expulsar demônios, curar os enfermos, de pregar o evangelho, a pessoa ali se arrepender, se contristar com a palavra, né? E aí eu me lembro que a gente chegou numa casa e a gente bateu e a mulher da casa foi uma das experiências que, assim, que eu me lembro muito, porque era o início e aquilo me marcou como o início de uma caminhada de fé, de evangelismo. E eu bati na porta assim e ela saiu com uma cara meio carrancuda assim, sabe, não querendo falar. E aí a gente veio aqui para conversar com a senhora para falar a respeito de Jesus, foi bem objetivo. E ela... Na verdade, a gente meio conversou e aí depois a gente introduziu Jesus. Ela estava com o rosto bem apático, assim, triste, mas ao mesmo tempo brava com alguma coisa. E eu me lembro que eu falei assim, que a gente foi falar de Jesus. A gente queria orar por ela. E ela mudou o aspecto dela da água para o vinho. E ela disse, não, vocês podem entrar então. E abriu o portão e a gente entrou na casa. Ainda que ela era aquelas casas que eram, eu acho que era do governo mesmo, que eram todas parecidas, né? E a gente entrou na casa assim, e logo tinha cozinha, e a gente começou a falar ali, ele começou a falar mais, né, em si de Jesus, e eu falei, cara, Jesus ama a senhora, e falava, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus ama a senhora, e eu me lembro que ela começou a chorar. Bonito, né, cara? Ela começou a chorar muito. E aí, nesse momento, ela chorando, ela falou que ela já estava com alguns pensamentos de morte, né? De tirar a vida dela, né? Então, a gente ali, ela falou, vocês aqui são
uma resposta de que eu não estou sozinha, de que Deus está olhando para mim, vocês são luz. Ela falou algo parecido com isso, vocês são luz aqui na minha casa, porque eu estava pensando em tirar a minha vida. Então, essas experiências ali no início da caminhada, ver Deus quebrantando o coração das pessoas por meio, não daquilo que eu sabia, porque eu não sabia muito, mas da mensagem. Mas se tu falar isso, eu me lembro do texto lá de Mateus, em que Jesus dá uma sentença muito simples, sem muita argumentação, na simplicidade também. Tipo assim, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Sim. Olha que simples isso. Eu vou aliviar vocês. Sabe, é tipo, na nossa ingenuidade, chegar a bater na porta de alguém e dizer, oh, Jesus tem um propósito na tua vida. Ou ele te ama. A pessoa não entende o que significa. Sim. Mas em falar que Jesus, isso já dá um gatilho. Sim. Né? Ele olha para ti. Ele entende, tem, né, tá te olhando. Hoje até, né, a gente vai amadurecendo. Isso é natural da vida cristã e temos muito que amadurecer ainda. Mas a gente olha, às vezes, por uma frase ou outra, às vezes a gente até tem os argumentos, tá? Mas tem um propósito, tá? A gente tem que explicar isso. Tem que explicar o propósito. Tem que explicar o evangelho. Ah, o evangelho é o poder, tá? Mas o que é o evangelho? Isso Hoje aí. A gente já entende que não adianta só falar frases soltas. A gente tenta trazer a mensagem. Isso aí, já para consolidar. Mas na época já. Eu fazia aquilo com todo o meu coração, com todo o meu amor, mas realmente bem simples. O que eu falava era isso, 2, 3 fases, era 4 meses de igreja, 5 meses de igreja. E aí, vamos lá, vamos dar um salto aí. Dar um salto. Aí, cara, tu veio casou com a Érica, entendeu que esse era o propósito, teve a filha, agora recebeu confirmação de Deus, bora para Canoas, Matias Velho, plantar a igreja. E tu tem um jeito muito peculiar de abordagem. Eu percebo isso na tua rede social. Sim. Né? Que daqui a pouco tu tá na madruga. Na madrugada, falando com os caras em situação de rua ou com os loucos que estão saindo das baladas, com quem está escorado ali fumando uma maconha. Tu tá ali no meio da galera falando de Jesus. Como é essa abordagem? Assim? Como é que tu entendeu, primeiramente? Como é que tu entendeu que esse era o caminho para você? Então, pastor, assim, a gente, desde que eu li Mateus, né, 16:15 lá, que fala que a gente tem um chamado para ir pregar o evangelho, né, todas as pessoas, daí vem Mateus ali 28, né, também um chamado para a missão, uma ordem, não é uma sugestão, né, quando eu entendi isso, que não era uma simples sugestão de Jesus, mas uma ordem, por mais que eu tinha várias limitações, né? E muitas vezes a vergonha, a timidez batiam na porta, e ainda até hoje a gente tem isso, né? Todos nós temos essa, na hora de abordar, de chegar numa pessoa, de dar esse primeiro passo, apesar de que quando a gente dá o primeiro passo, a gente vê em muitos momentos a atmosfera mudando totalmente. Né? Então, para mim, já é até aqui, por mais que é um podcast, a gente, em todo momento, vai pregar um sermão, vai estar num podcast, vai abordar uma pessoa, a gente vai ter que dar esse primeiro passo. Mas quando eu li lá, eu entendi que não era uma sugestão a ordem de Jesus, mas uma ordem dele, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. E com isso vinha, né, ali quando ele fala, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando eu entendi esses chamados, dentre vários nas Escrituras, do Senhor nos chamando, assim como Ele foi luz, nós sermos luz, eu entendi, cara, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. E isso lá desde quando a gente ia 4, 5 meses de igreja lá para outro bairro evangelizar. Quando foi se dando o chamado mais específico a respeito de missões urbanas, de evangelismo, eu creio que é essa a tua pergunta, Sim. Eu comecei a entender que eu precisava obedecer à vocação que Deus estava me chamando. E eu precisava achar meios para isso, maneiras de abordar. Mas eu sabia também que nada melhor de tu ter uma vida integral no evangelho. Agora eu não estou falando uma vida integral na missão, porque eu sei que tem irmãos que estão ouvindo aqui, trabalham num trabalho, por exemplo, secular, carteira assinada, mas eu entendi que eu tinha que viver em primeiro lugar integral o chamado de Deus. Eu precisava buscar o Senhor
de todo o meu coração, amá-lo de todo o meu coração. E isso me faria eu amar outras pessoas, ter compaixão por outras pessoas e abordar o cara que está lá querendo ir para um centro de recuperação, um cara que está lá na rave. O princípio, então, do evangelismo, como queiram falar, da abordagem ali, evangelística, é compreender o amor que ele tem pelos outros. O amor que ele tem pelos outros. É, acima de tudo, amá-lo, sim, porque ele nos amou primeiro. Só assim tu conhece ele, exatamente. Então, é amá-lo porque ele nos amou primeiro. É o reflexo da imitação. É o reflexo da imitação, é entender que... Eu vou falar algo aqui, apesar da gente pode depois falar sobre métodos e como as abordagens, mas é acima de metodologias. Tem a ver com amar, tem a ver com quando a Bíblia fala piedade, ela fala uma vida de devoção a Ele. Então, quando a gente está vivendo uma vida em devoção a Deus, isso te leva a amar as pessoas. Não, e o impressionante, que daí tu fala em vida de devoção, Pedro, né, diz isso, Pedro, 1 Pedro vai dizer isso, que ele nos deu todas, eu vou traduzir aqui na minha linguagem, que ele nos deu todas as ferramentas para termos uma vida de piedade. Exato. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, a ideia é entender, é aceitar o amor de Jesus, o amor de Deus por você. Sim. E a partir dali se tornar imitador dele, porque esse é o chamado para sermos imitadores dele. A partir de então refletir isso. Sim. É entender a graça do Evangelho. Compreende isso. Aí não tem como ficar, a resposta disso é o amar a Deus. Né? Não tem como ficar inerte. A resposta disso, quando eu respondo isso, né? Eu respondo essa graça de Deus, claro, pelo Espírito Santo agindo em mim agora, porque eu entendi, ele abriu os meus olhos, ele colocou o selo dele, presença dele. E essa vida de devoção vai me levar a amar as pessoas, vai me levar a ter compaixão. Aí tu se transforma no promoter da festa de casamento de Mateus 22. Exato. Não, a gente aponta, né? Não é eu, é ele que faz. Ele vai casar, né? Ele vai casar. É o noivo tá aí. Então, voltando ali, foi isso que me impulsionou, né? Foi esse chamado, foi essa graça que ele manifestou na minha vida e que eu, né, recebendo essa graça, recebendo esse amor que eu não merecia, e aí entra o que Paulo fala, né, aos Coríntios, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aqueles que não são para confundir as que são, as coisas fracas e desprezíveis para confundir as fortes, e ele termina dizendo, né, para que nenhuma carne debaixo do céu se glorie. Então ele diz isso, e quando eu compreendo isso, cara, eu fui chamado, o Evangelho me alcançou, a boa notícia a respeito de Jesus, a morte dele na cruz foi por mim, então eu preciso espalhar isso para os outros. Então aí vem o senso de urgência. A gente, como tu falou, a gente não fica inerte, a gente não fica negligente, a gente entende que tem uma mensagem, que é o poder de Deus. Paulo fala também isso, né? A mensagem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de uma alma. Então ele, ao mesmo tempo, ele está mostrando o poder da mensagem, mas a realidade em que o mundo está, que é uma realidade de perdição, que é uma realidade de derrota, que é uma realidade que leva essas pessoas para o inferno. E a ideia, então, deixa eu como é que eu vou dizer, estruturar um pouco melhor isso. É o que Paulo também vai dizer, então. Na verdade, o papel do evangelista, seja ele titulado ou não, todos somos evangelistas, procurar as pedras vivas. Exato. E trazê-las para um espaço aonde nós iremos construir o grande templo do Senhor. O nosso papel, ali a gente vê o Paulo falando dos dons, né? Os dons, ele cita a respeito do ministério, na verdade, do evangelístico, né? O evangelista, uns foram levantados evangelista, outros pastores, outros mestres, enfim. Não quer dizer que todos sejam evangelistas, mas todos têm o dever de evangelizar. É isso aí. Então, com o dever... Ofício, né? Não é ofício, não é ofício obrigação. Ali, é uma obrigação. Como eu falei, não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus de evangelizar, de espalhar a boa notícia. Tem pessoas que vão espalhar no seu trabalho, tem pessoas que vão espalhar na sua escola, tem pessoas que vão ser separadas, e eu compreendi isso, né? Que o Senhor estava me separando para isso. Eu vivo integral há 4 anos. Não é fácil. Né, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, integral, eu digo totalmente voltado para a missão, agora para a missão e para plantação de igreja junto com outros irmãos também. Então,
todos nós temos esse encargo. E eu sempre falo, e é o que me impactou muito, nós vamos adorar lá no reino dos céus. Nós vamos ter comunhão no reino dos céus. Isso não é desculpa para não termos aqui, nós precisamos ter, seguir a paz com todos, a santificação, ter comunhão com os irmãos, adorar junto com os irmãos. Mas uma tarefa não vai ser feita nos céus. E essa tarefa é a evangelização. Então, nos céus não tem evangelização. Evangelização é aqui e é agora. Paulo ele diz, hoje é o dia oportuno. Hoje é o tempo de salvação. Ele está falando num aspecto ali da pregação do evangelho. É muito hoje louco dia. Isso que tu fala, cara, porque olha só, meus irmãos, a edificação dos santos vai ter fim. Ou seja, não vai precisar mais de discipulado. Exato. Não vai ter mais um ministro da pregação, da palavra, do louvor. Todos vamos estar santificados a serviço do rei, Sim. que não precisa de serviço. Exato. E a tarefa da evangelização, olhando hoje, eu creio que, como a gente falava aqui antes de entrar no ar, tá falando a respeito das missões transculturais, se a gente olhar para números, a gente vai se deparar com uma realidade que a tarefa da evangelização, ela não está perdida, mas ela foi esquecida, abandonada por muitos. Por muitos. Então a gente vê, não só nos povos não alcançados ainda, de outro lado do Brasil, né, atravessar um continente para outro, não só lá que é a necessidade de missionários, de evangelização, de evangelistas, de homens e de mulheres de Deus posicionados, melhor dizendo, mas do lado da nossa casa. Nosso vizinho precisa do evangelho. Eu não tenho dúvida disso, de que a obrigação nossa, no nosso bairro, no nosso vizinho, é proclamarmos o evangelho para ele. Sim. Mas certamente também alguém foi enviado para o nosso bairro e a gente não se ligou. Exato. Ao mesmo tempo que a gente é enviado para outro. Com certeza. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de evangelizar quem a gente conhece. Que é a prioridade, isso que nós estamos falando. É entender que fomos chamados para isso. Eu sempre falo também, até lá na igreja a gente tem falado, tem tido algumas séries, né, de mensagens, e uma das séries que a gente começou, a gente estava falando sobre reconciliação. Todo cristão, ele tem um ministério. Todo cristão, porque daí por quê, né? O que é o cristão e o que é todo cristão? Todo aquele que foi alcançado por Jesus, que creu na mensagem de Jesus, da morte dele e da ressurreição dele. Creu verdadeiramente, entregou a sua vida, não de uma maneira romântica, não como uma ideia, mas como a convicção da sua vida. Todo aquele que creu é um cristão e recebeu um ministério. Então não temos desculpa. Qual o ministério que Paulo ele fala que todos os cristãos receberam? O ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é transformar uma pessoa que é inimiga em amiga de Deus. Então nós recebemos como igreja esse chamado de ir lá no mundo, onde as pessoas, quando eu falo mundo, o sistema caído, lá no mundo onde pessoas estão perdidas, nos drogados, nas raves, nas boates, nos centros de recuperação, na nossa cidade, na nossa vizinhança, no nosso bairro, onde for, na favela. A gente já fez uma missão também muito forte, uma vez experiências muito fortes dentro de uma favela, mas para a enfermeira, para o traficante, para o cara que está doente no hospital, todos, eles, hoje, aqueles que não creram em Jesus, eles são inimigos de Deus. E a realidade, como consequência do inimigo de Deus, então, é perdição, é inferno. Isso. E a gente tem essa tarefa de transformar aquela pessoa de inimiga em amiga de Deus. Pô, mas isso é um negócio muito doido, porque, na verdade, a gente não tem que convidar o inimigo de Deus para vir para a igreja, para a comunidade de fé, para ser aliviado. Ele Exato. tem que vir para cá para ele entender a podridão dele e se entregar, se render à salvação. Né? E a minha tarefa primeira, até nisso, frisando isso, e isso a gente sempre tem que frisar, não é eu pregar a placa da minha igreja. Isso. Porque apesar de sim, a gente, quando vai pregar o evangelho, a gente e tem que dar um hoje a gente endereço, dá né? um endereço, a gente sabe que aquela pessoa tem que ser discipulada, sabe que tem que ser cuidada, mas a evangelização é diferente da questão do discipulado, né? Claro. Então, como a gente está falando de evangelização, e é esse o ponto que nós estamos, evangelização não é o pregar a placa da minha igreja, né? É pregar Jesus Cristo, morto e ressurreto.
Por uma causa, né? Pela uma causa. É a missão que ele fez. A pessoa vai ser... A gente tem o desejo... Seria hipócrita dizer que a gente não tem o desejo da pessoa não estar conosco, não estar em família. Não existe coisa melhor do que estar em família, do que estar congregando, do que estar na igreja, do que estar sendo discipulado. Isso oxigena a comunidade. Oxigena, estimula. Paulo fala sobre isso, né? Isso é lindo. A palavra de Deus. Pedro também ele fala sobre essa... A gente tem que se estimular uns aos outros. Isso é no meio do discipulado. Mas evangelização, isso. É eu entender que eu tenho uma tarefa de ir lá onde os perdidos estão, e lá pode ser uma favela, lá pode ser uma rave, lá pode ser na esquina lá. No bailão. No bailão. Eu estava falando com o Ricardinho esses dias, o Miranda, Uhum. e aí quando deu o tiroteio lá no Complexo de Israel, lá na saída do Complexo de Israel, onde ele mora, aí eu vi a notícia no jornal e, pô, chamei ele. Disse, oi, aí, mano, como é que tá as coisas aí? Ele disse, não, pastor, tá tudo na paz, entendeu? Agora a gente já tá acostumado com os tiros já, entendeu? Ontem nós ficamos por mais de 3 horas deitados no chão, depois da barreira ali da parede, não sei o quê. A gente está a 800 metros de onde foi o tiroteio, é capaz de alguma bala passar por aqui, né? Mas a gente já fica prevenido. Então, a nossa orientação aqui é sempre, começa a dar o tiroteio, a gente se encosta numa parede lateral ali e fica ali deitado, até que acabe, cesse o último tiro. É um trabalho sensacional, né? Eles estão fazendo e lá. aí ele me dizendo, pô, daí, durante essa semana tinha umas atividades na igreja, e nós tivemos que cancelar todas as atividades da igreja por questão de segurança, para preservar a vida dos irmãos, tudo, que alguns têm que transitar pela área de risco ali. É uma realidade que, às vezes, as pessoas aqui, que é no Brasil isso, não tem ideia, né? Que, às vezes, passamos, né, dificuldades e esses momentos, assim, para cumprir a vocação de Deus. E vai maturando o cara, né? Porque quando ele chegou lá, ele viu um estampido, ele já corria se jogar, né? Uhum, agora não, agora eu sei que é isso mesmo, que a gente tem que conviver com isso, a gente tem que ter um protocolo de segurança. Sim, tipo isso. Sim. Mas a pregação não para. Não para. A gente continua aí atendendo um, atendendo o outro, e assim segue a vida do evangelista. E não tem jeito. Mas agora, assim, Augusto, aí, quando foi a primeira vez, que vou parafrasear o Vitinho, que Jesus invadiu a cena? Jesus invadiu a cena. Que tu foi para uma balada. Então, a gente teve o contato, né? Eu tive o contato até antes de estar integral na missão, né? Lá quando a gente ia no Planeta Atlântida. Sim. Junto lá com os irmãos da igreja Ágape, né? Assembleia de Deus Ágape, pastor Josequel, né? Isso. Então lá foi as embaladas. Na verdade, até a gente, lá em Santa Maria, tinha a festas, né? Que era a reunião dos bichos, que eles chamam, né? Que eram os vestibulandos. Bem popular, juntava também 10 mil, 15 mil pessoas, agora até mais, nessas últimas. Mas eu até tive essas experiências lá, evangelizando lá. E, propriamente, nas ruas, né? Pelo movimento de rua que a gente tinha, lá na cidade de Santa Maria ainda, antes da missão integral. Então, tinha esse contato já com morador de rua. Já tinha toda a abordagem. Mas festas como, por exemplo, a do Planeta Atlântida, que é tanto uma multidão de pessoas dentro quanto fora, foi as primeiras experiências ali no Planeta Atlântida, foi muito forte, assim, a gente, toda a preparação, porque existe uma preparação, né, já adiantando isso, existe sempre uma preparação, não é do nada, estou ali na minha casa e do nada eu vou... Né? Ô, Érica, minha esposa, tô saindo, vou lá na frente de uma balada para pregar. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. Né? Até mesmo, hoje a gente é um pouco mais maduro, mas até antes mesmo. Já tinha, né? Uma preocupação. Já tinha uma preocupação. Das lideranças e tudo, liderança, né? A gente sabia também até o respaldo de outras pessoas, de mandar uma mensagem. Hoje a gente manda uma mensagem antes para algumas pessoas específicas, estejam orando por nós. Até mesmo a gente publica algumas coisas para dizer que nós estamos lá, mas com fim de missão, porque a gente não quer escandalizar também ninguém. Daqui a pouco pega um desviado lá, tu estiver lá na balada. Olha lá o Augusto. Olha o Augusto ali bem louco. Aí, até tu falar, né, o que caiu a casa. Então, foi essas primeiras experiências lá no Planeta Atlântida. Foi muito legal toda a experiência.
missionária que a gente teve de preparo, de pregação antes. Então a gente buscava o Espírito devoção, Santo. jejum. Exato. Ouvia a direção, né? Isso que é essencial, ouvir a direção. Tinha líderes que estavam ali direcionando como deveria ser, os limites, Isso. até onde vocês podem ir. Até aqui vocês podem. Até aqui já não dá mais. Nós então, trabalhávamos com faixa etária. No Planeta Atlântida. Discernia também, havia um discernimento assim, essas pessoas aqui a gente sabe que está mais preparadas para ir, essas não. Então, eu trabalhei acho isso bastante natural. tempo, alguns anos na equipe de observação, então tinha os da abordagem, a gente ficava só observando, cuidando, analisando o ambiente, né? Que... eu me lembro que até depois, né, já na missão, até com os guris aqui de Canoas, a gente foi evangelizar no Planeta Atlântida e até eu entrei em contato lá com o pessoal, daqui a pouco a gente pode se conectar. E eu acho correto o que eles fizeram. No fim, a gente foi igual evangelizar, mas a gente queria estar mais junto lá. Só que eles falaram, não, tem que passar daí por um tempo aqui conosco. Eu achei muito interessante, mesmo não dando certo ali pra gente estar junto, que a gente realmente queria só na ação. Mas eu achei muito bom, por quê? Porque eles não conheciam, por mais que poderiam ali me conhecer, né? Porque eu já fiz lá, nesse tempo junto com eles, a escola. Mas tem um princípio lá, né? Mas tem um princípio, exato. Então tu vê, até com pessoas conhecidas, tem um princípio. A gente foi bênção, assim, ambos, até a gente se encontrou lá, no meio do evangelismo, eles estavam voltando e a gente estava indo, né? No momento que eles estavam voltando, a gente estava indo para lá. Então tu vê, até isso foi providencial. Então é muito bem, foi as primeiras experiências e a partir daí isso começou a acender no nosso coração, isso de alcançar as pessoas que estão nas festas, as pessoas que estão nas baladas. E quando que Jesus entrou na rave? Então, a gente teve indo numa rave, a primeira foi no ano passado, 2023, que a gente realmente recebeu uma direção de Deus, a festa era a Moving Festival. Volta só um pouquinho. Eu até te fiz essa pergunta muito intencional. Eu conheço um ambiente rave. Sim. Né? Eu já fui louco, né? E trabalhei em rave, fazendo pirofagia, perna de pau, malabares, tudo. Tem lá, né? Eu fazia essas coisas assim na rave. Então, eu conheço o clima de rave. Tu sabe que é difícil abordar um cara que está com a bala. Sim. Que está com ácido. Sim. Que ele vê tudo alterado. Sim. Né? Mas conta a tua experiência primeira e depois a gente entra na abordagem. Então, a minha primeira experiência talvez não é aquilo que muitas pessoas acham que aconteceu, né? Muitos acham, cara, foi na rave e pregou toda noite. Abordou todas as pessoas que viu assim. Pela frente. É a mesma coisa do planeta, não é assim? Eu tomei, eu senti assim um peso, e agora eu não estou falando só na questão espiritual, mas até de esse contato que tu falou, essa dificuldade. E como era a minha primeira rave, por mais que eu já tinha ido em festas onde tinha o baile funk, Planeta Atlântida lá, que a gente evangelizava nas ruas, a rave é tu entrar num ambiente que tem em torno de 15, 20 mil pessoas que estão buscando uma experiência... E pagar para entrar. Pagar para entrar, né? Pagar para entrar. A gente viveu algumas experiências, testemunhos também com relação a isso, de providência de Deus, mas essa primeira a gente foi, como eu te falava, era Moving Festival, 15, 20 mil pessoas, e quando a gente entrou lá, aquele ambiente, aqueles fogos, aquela multidão, como é que é o transdélico, né? Como é que é? Aquele ambiente nostálgico ali, as pessoas envolvidas naquela música, no som, a droga, envolvidas né? naquilo. Porque não sei se você que já viu essa experiência, acho que está ligado, mas tu, irmão, que não sabe do que se trata, é como se a música ela virasse uma extensão do teu corpo. Exato. Então, cada batida da música, o teu corpo treme junto. E complementa mais com a droga. Isso, e a droga motiva isso. Motiva ainda mais, né? Isso. Motiva ainda mais, porque a droga ela estimula todos os teus músculos, principalmente quando tu está tratando de êxtase, né? Ela estimula toda a tua musculatura. Então, tu precisa de água e tu precisa te movimentar. Então, tu precisa de música para te movimentar. Senão, tu é capaz de ter um troço. Então, a primeira a gente foi naquele assim, agora a gente vai nos movimentar aqui, um grupo, a gente vai sentir esse ambiente aqui, já vai estar em oração, né?
orando, visualizando, até porque a gente orava, né, por palavras de conhecimento, palavras de sabedoria antes. Isso é bom. A gente teve tempos de jejum, assim, fizemos um dos jejuns que a gente fez antes, na primeira, era de 3 dias. Foi tu e mais quantos? Foi eu e mais 4 amigos no primeiro. Então foi eu e mais 2 casais, né? Eu e mais 2 casais. E aí eu me lembro que a gente andou pela festa. E nessa festa, nessa primeira rave, a gente chegou meia-noite, fomos embora 11 da manhã, eu acho, ou meio-dia. Ou no início da tarde, agora não me recordo bem. Mas eu sei que nessa aí, eu particularmente, abordei umas 8, 10 pessoas. Que para mim, olhando hoje, depois das outras experiências, foi poucas pessoas. Porque assim, ó, eu fiquei muito impactado e ali eu digo, não a tentação, sabe? Não foi a tentação, às vezes as pessoas podem pensar a tentação de estar nesse lugar, porque lá as mulheres, uma roupa totalmente, a maioria seminua, muito seminuas, homens também, droga, muita coisa que acontece, Muita imoralidade, coisa. né? Acontece muito, assim como não igual o planeta Atlântida, mas acontece também é muito mais abusos, violência. Por exemplo, na primeira festa, uma das cenas que eu vi era um jovem, ele saiu lá da pista, que é aquele lugar onde tem aquelas colorido, né? Sim. Que eles montam uma estrutura colorida, e ele saiu correndo de lá. E tinha o kamikaze, né? Que é um brinquedo, nos parques de diversão tem. E ele veio correndo, ele bate com a cabeça, ele dá um pulo que nem um golfinho naquela rede de proteção do brinquedo. E abre assim. Só que ele continua, aquilo que foi muito chocante, na primeira festa, ele continua alucinado. E aquilo ali nos impactou, a gente ajudou ali, veio os bombeiros já, mas ele saiu alucinado com a cabeça aberta, sangrando. Outra coisa, na primeira festa que impactou muito, tinha uma mãe jovem com uma filha. E até na hora eu fiquei bem impactado, porque me pareceu que a menina em si, ela era menor de idade. Como a mãe estava, talvez houve uma autorização. E ela estava passando mal, só que a gente não sabia. Naquele momento, eu não sabia que ela estava passando mal por causa de uma experiência com... A menina? Com a droga, não a mãe. A mãe também estava, mas a menina estava passando mal. E a gente parou e a gente perguntou, ela está bem? E aí ela disse, não, ela está tendo rindo, ela falou, ela está tendo uma experiência. Olha Eu ia só, passando cara. mal. E aquilo ali ficou muito impactante. Então, a primeira festa não foi o impacto de uma tentação, de ser tentado, mas o impacto de ver a realidade daquelas pessoas. Sabe, eu olhava para aquela multidão, eu via essa multidão tá indo para o inferno. Bah. E isso que impulsionava. Então a gente chegou nessas pessoas e pregava, Isso te falava. deu mais consciência. Consciência. Então isso é uma parte ruim que a gente vê nesses ambientes. Mas também, quando a gente aborda a pessoa... Tu tá falando isso, eu me lembro do que Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo. Não tenha medo de sofrer. E a gente está preparado também... pastor, para chegar e receber um não, né? Então a gente já vai sabendo, ela não vai com a expectativa de que todas as pessoas vão ouvir. A gente sabe que, assim como a gente foi, teve pessoas que não quero saber, não quero ouvir. O fruto não está nisso, de receber, na verdade até nisso a gente vê o resultado da pregação, porque pessoas não receber a pregação também é um resultado. Também é um resultado. Então a gente sabia disso e sabe que isso, mas muitas pessoas ouvem o evangelho e se abrem para o evangelho. Então todo esse cenário que eu falei que tem lá, multidões de pessoas se perdendo, a gente olhar e ver a perdição. Por outro lado também, quando a gente abordava pessoas, e eu vou falar uma das abordagens da primeira festa que foi muito impactante, que na verdade não foi uma abordagem que a gente fez, a pessoa nos abordou. Olha que forte isso. A gente lá achou um local que muita gente fica passando. Foi estratégico nisso. Vamos achar agora um local. Já estava abordando as pessoas, chegava nas pessoas mais na margem ali, não nas pessoas que estavam na pista, mais na margem, isso na primeira. Agora nas últimas a gente chegava até lá no meio. A gente foi... É uma maturidade que a gente vai recebendo prática, né? E aí a gente achou um lugar estratégico. Uma menina, ela passou e ela olhou para mim. E ela olhou para mim, ela estava segurando uma garrafa, ela disse, tu pode segurar essa garrafa de água para mim?
E eu olhei para a garrafa, posso? Peguei a garrafa, segurei. Porque eu acho que ela ia pegar outra água e ela queria alguém para segurar, porque eu acho que ela estava com o namorado. Depois ela chegou e disse, pessoa que eu tô ficando ali, meu namorado foi pegar água ali, ele já vem. Então, entendendo que ela estava esperando alguém, pode pegar essa água, me deu a água. Na hora que me deu a água, a gente pede isso. Em oração, palavras de sabedoria, conhecimento. Me veio na hora, mulher samaritana. E eu, posso falar contigo? Bem assim, posso conversar contigo a respeito de uma história? E ela, sim, moço, pode falar. Cara, tem uma história na Bíblia. E eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar na Bíblia, ela já ficou assim, né? O que ele vai falar aqui na festa? Bíblia. E eu comecei a falar. Na Bíblia lá, Jesus ele estava com sede, ele chegou até um lugar e tal, e a mulher samaritana, e comecei a falar da mulher samaritana, e o Senhor começou a falar para ela toda a verdade, e ele se revelou para aquela mulher, e toda a história da mulher samaritana, e ela chorando, começou a chorar, e ela falou bem assim, no momento, não toda a história eu estava contando, mas no meio da história ela falou bem assim, ô moço, tu não vai me evangelizar aqui, né? Falou bem assim, ou seja, já conhecia. Sim. E aí ela ouviu tudo, chorando, né? Lágrimas nisso. Até tem uma foto que tiraram, assim, eu estava conversando com ela chorando, e atrás outra menina conversando com uma das esposas de um amigo nosso também que estava chorando, com a maquiagem toda borrada, a guria dançando. Que coisa linda é borrar maquiagem por Jesus. Dançando, a menina dançando, enquanto essa esposa de um amigo nosso também, missionária, estava lá pregando. E eu falando com ela também, chorando. E ela, cara, tu não veio aqui me evangelizar, né? E eu completei ali que eu estava falando, e ela chorava. Nisso veio outra esposa de outro amigo e também deu um abraço nela, assim. E aí ela quebrantou, assim, chorou, ouviu do evangelho, oramos por ela. Nisso já veio o namorado dela, assim, também ouviu ali, mas ele já estava mais louco, assim, não deu atenção. Mas ela disse, eu era desviada, estou desviada, assim, estou longe do caminho de Cristo, e o último lugar que eu imaginaria que vocês estariam falando de Jesus era numa rave. E até a gente usou esse termo lá, né? A gente fez uns papelzinhos e a gente falava, né? E deu um papelzinho para ela, Jesus está na rave. Jesus veio na rave. E aí até agora, na última, já pulando, tinha um Jesus na rave, vestido de Jesus. Assim? Então a gente tinha que explicar que era Jesus, né? Não era o Jesus aquele louco lá, personagem que estava lá no meio, andava no meio assim, bem louco, né? Os caras são loucos mesmo. Então, assim, a questão da abordagem, a gente sempre fala em chegar numa pessoa, se relacionar com ela, conversar com ela. E aí, como é que tá sendo a festa? Meu, tenho algo para te falar, mano, tenho uma boa notícia. E a gente vai muito também estratégico com relação ao tema da festa. Esse último que a gente foi era Reino da Felicidade. Olha aí, que coisa então, tu imagina, boa. Cara, a gente fez uns papelzinhos falando do verdadeiro reino da felicidade. Aí eles já escreveram a evangelização para vocês. Cara, e é tão forte, porque nessa última, já pulando... Eu não tô dizendo coisa boa, não tô falando da rave, tá, irmão? Tô falando da temática para poder conectar o evangelismo. Teve um que era alguma coisa com felicidade também. Sempre tem a ver com sempre a sensorial, né? Essa parte de felicidade, do sensorial, do sentido, sabe? A experiência. Mas essa última foi muito forte, assim. Mas eu vou falar da segunda após essa, que foi um testemunho realmente muito forte, porque a gente abordou muita gente nessa festa. Só que um dos principais testemunhos, além de abordar as pessoas serem receptivas, ouvir o evangelho, a gente teve contato direto com a dona da festa. E, resumindo, a dona da festa, por um tempo de conversa que a gente teve, ela deu as pulseiras para a gente entrar em qualquer lugar que a gente queria na festa. Então a gente entrou no camarote, a gente entrou em todos os lugares que tinha acesso. Só os lugares que, por exemplo, aqueles que iam lá tocar, né? A gente não foi. Mas no resto, todos a gente foi. Ela, pela conexão que foi feita, ela nos abençoou com a pista, ela entendeu, cara, vocês estão ajudando pessoas, né? Porque a gente vai também num trabalho, assim, de ajudar a pessoa que está caída, então ela entendeu isso e, não, vou ajudar vocês também, eu sei que vocês vão com a mensagem, mas eu vou ajudar vocês. E na festa, quando a gente encontrou ela, a gente estava com a pulseira, ela disse assim, agora eu vou dar um cartão para vocês. Esse cartão aqui está com R$200.
sabe que é bem caro, água Sim, sim. e energético, refri, bebida, né? É Tudo bem muito caro. caro. E Muito ó, caro. R$ 200 para vocês tomar água, tomar um refri energético, se vocês quiserem lá. Cara, ganhamos na Dona Olha Festa. aí. Vai ter agora em março essa mesma rave, a Garden Festival. E ela falou, a gente vai entrar em contato, vai conversar, que ela quer botar até um stand lá agora da gente. Um lugar que a Olha gente aí, vai ficar cara. lá, Que vai poder isso, mano. aí ser mais direto, né? Porque daí as pessoas vão estar ali, vão Cara, conversar. vamos orar por isso, Vamos orar irmãos. por isso. A gente precisa botar isso na nossa pauta de oração, gente. Para orar pelo ministério do Augusto, dos irmãos que andam com ele. Que isso não é para qualquer crente, entende? Não é que ele seja um super crente, né? Sim. É que tem um chamado muito específico. Tem uma direção de Deus muito específico. Para entrar em ambientes como esse, para ser instrumento de resgate, né? Sim, sim. Ser instrumento de cura e salvação para a vida das pessoas, irmãos. Olha quantas pessoas que abandonaram a fé, que estão num ambiente desses, hoje em muitos lugares, que a gente às vezes passa e dá o lado, entende? Uhum. Que a gente não tem o tempo, Exato. dedicar um tempo de abordagem. E aí Deus levanta pessoas que se preocupam com ambientes como esses. Assim como tantos outros ambientes. Eu sou meio doido. Às vezes eu penso assim, cara, a gente precisava ir num rodeio, cara. Sim. Sabe? A gente precisa montar um piquete num rodeio. A gente precisa montar um piquete dentro de um rodeio. Dentro de uma estrutura de rodeio. E ficar lá, fazendo nossa carne intencionalmente, e evangelizando, fazendo nossa música, trazendo pessoas para dentro, abordando da forma correta. E tem tantas outras tribos que a gente já pode abordar. Exato. Tem um livro. As tribos de prostituição que a gente cansou de abordar, não sei se tu participou disso, Uhum. né? Com os travestis ali na Farrapos, com a área de prostituição ali no centro de Porto Alegre, Sim. com os inferninhos do centro de Porto Alegre, que a gente adentrou aquilo lá, entramos muitas vezes lá dentro. Poxa! É uma missão de resgate. A gente vai com a consciência de que é uma missão de resgate. Eu estava falando até, tu citou isso, né? E com a nossa tribo, e com o povo, e com a igreja nesses lugares, porque é muito mais fácil com outros irmãos também, né? Claro! Às vezes eu sei que a gente vai se deparar em situações que a gente vai estar sozinho num Uber. Uber é um lugar que tem que ser um campo missionário pra gente. Tem que ser. E a maioria das vezes é sozinho. A gente está sozinho, tá ali, tá falando. Como tu está? A pessoa começa a abrir a vida, a gente começa a pregar o evangelho. A pessoa é quebrantada, a pessoa quer receber a Cristo, quer entregar sua vida para Cristo ou retornar. Quantas vezes? Tu sabe que tem uma música muito que estampa isso de forma missional, que é o Vitinho, esse rapper. Uhum. O Vitinho, ele disse que a música dele é bem simples, assim. Um dia ele foi na padaria, encontrou a Dona Maria comprando pão e não sei o quê, falou de Jesus para Dona Maria, evangelizou a Dona Maria, falou do plano de salvação para ela, tá? Outro dia ele volta na padaria e encontra a Dona Maria cheia de luz, e sabe, já Sim. cumprindo o papel missionário dela Sim. também. Poxa, cara, padaria é campo missionário. E dentro disso que tu falou, tem um livro, Evangelização. Na verdade é um box de livros muito bons, que é sobre a igreja, né? Um livro que tem vários pontos: conversão, evangelização, missões, disciplina na igreja. Qual é o nome? É um box de livro, só que esse livro em si é a evangelização do Mark Dever. Ah, sim, as 9 marcas da igreja. 9 marcas da igreja. Excelente esse livro. A gente tem lá, a gente tem lido juntos, né? A gente tem feito esse trabalho assim de se aprofundar mais, né, sobre a igreja. E eu estava lendo esses dias a respeito dessa parte da evangelização, né? E ele fala que a evangelização não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? Que a gente pode começar, a pessoa que está começando, você que está começando a evangelizar, convide alguém, convide um amigo. Não é à toa que Jesus mandou de 2 pessoas. É, isso aí. Convide a sua igreja. Claro, ele fala também sobre o cuidado de não deixar cair só num evento de evangelização. Isso. Ele fala sobre o estilo de vida evangelístico. Então a gente tem que ter um estilo de vida evangelístico. Vai ter eventos que vai ter conversões em massa. Vai ter, amém. Mas tem que ter um estilo evangelístico, e às vezes a gente está com amigos num rodeio, e é bom que vá, por exemplo, intencionalmente. Nesses lugares a gente vai intencionalmente. Mas que seja algo frequente, que seja que a gente possa ir, possa experimentar, possa ver, que nem se tornou hoje frequente. Rave acontece agora 2, 3, 4 em 4 meses, essas maiores. A gente está indo em todas que está aparecendo. E vamos dar o exemplo do Planeta Atlântida. Há 10 anos atrás, que a gente completa agora 10 anos de Planeta Atlântida, com Vidas para Cristo lá, antes era só nós. E eram os loucos, eram os desviados, eram os perturbados, a igreja se endemoniou, está indo para o Planeta Atlântida. Né?
Hoje, o que tu mais encontra lá é a gente evangelizando. Sim. Tem gente de congregação de tudo que é canto do estado hoje lá evangelizando. E até isso, né? As pessoas às vezes têm não sei se seria a palavra, um preconceito, né? De até julgar uma obra que é de Deus. A gente tem que ter cuidado, tem que ter temor disso, de julgar uma obra que Deus ele está capacitando, ele está suprindo com sinais, com as maravilhas, porque a gente não, com a persuasão somente, não faríamos uma pessoa quebrantar, se arrepender ali. E a gente vê isso, sabe? A gente vê um dos testemunhos, e é muito forte, de uma das raves, que a gente deixou os papéis também, né? Nos carros, depois, quando a gente estava indo embora, além de evangelizar, pegar contato das pessoas, conversar, ter esse pós, que é muito importante também, né? Uma coisa que antes a gente não Só se importava, semeava. Que também é bom, mas a gente entende que tem um pós também, né? Um cuidado, dar um apoio para essa pessoa se realmente ela quer tomar um posicionamento dela, né? Um comprometimento. Eu me lembro que a gente recebeu um WhatsApp um dia seguinte de uma rave que a gente foi, e aí de um Uber, que ele foi pegar um casal de amigos que era lá de Paraíba, que a gente evangelizou, né? E eles estavam juntos, não como um casal, né? E a gente tratou com amor, com carinho eles, assim, além de falar da mensagem de Cristo, né? As meninas ali ajudaram a outra moça lá com a maquiagem, água, é aquilo que no planeta lá também, né, se faz e continua fazendo. E aí isso foi um acesso para a gente pregar o evangelho. Então todas essas atitudes foram aquilo que deu visibilidade para eles olhar para nós e para a gente pregar o evangelho, porque tem que ter o evangelho, tem que ter a mensagem. É isso aí. A gente sempre cuida e sempre diz, por mais que você diga um Deus abençoe para a pessoa, por mais que você dê um abraço, por mais que você seja um bom vizinho, se você não pregar o evangelho, não serviu para nada. Não serviu para nada. Então a gente prega o evangelho, a gente pregou o evangelho e aí a gente recebeu essa mensagem. Olha, conheci vocês por meio de um casal que foi evangelizado lá na rave que vocês estavam. Eu quero aí conhecer, né, a base, a igreja de vocês, em Canoas. Ainda nós estávamos lá na Matias, porque nós tínhamos uma base missionária lá, fazia os cultos lá, os GCs lá. E eu quero conhecer aí vocês, porque assim eu fiquei muito impactado. E até eu dei continuidade até o aeroporto, porque eles estavam voltando para outra cidade. Eu dei continuidade no evangelismo até com algumas dúvidas que eles tinham até o aeroporto, mas vocês já fizeram essa abertura, vocês falaram de Jesus. E até eu perguntei, olha só, isso é muito impactante, porque ele disse assim, ó, eu perguntei para eles o que foi mais impactante para eles na festa, se eles curtiram, gostaram. Eles disseram, muitas coisas foram legais, mas uma das coisas é porque a gente foi abordado por pessoas que eram da igreja e falaram de Cristo para nós. Que coisa, meu. E aí uma pessoa, era um cristão também, foi de Uber. Ele disse que ele mesmo se sentiu impactado com esse testemunho, que jamais imaginaria que alguém da igreja estaria lá. Então a gente era ali a luz, naquele momento, sendo luz de Cristo no fim do túnel, onde que ninguém poderia imaginar, no meio de uma festa. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quiser. Sopra onde quer. Onde ele quer, ele sopra, independente da nossa teologia, da nosso dogma, da nossa doutrina. Ele sopra onde ele quer. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, irmão. A gente precisa de treinamento, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de oração, a gente precisa de apoio, em todos os sentidos. Mas se você tem um chamado ardendo no seu coração, irmão, você precisa procurar seus pastores, precisa procurar pessoas especializadas na área de abordagem evangelística, entender como é que tudo funciona, mas não te aventura enlouquecidamente, assim, vou lá agora no baile da terceira idade ali, no domingo, que tem na esquina da minha casa. Te liga, irmão, de repente não é o caminho, entendeu? Vai te preparar, vai te estruturar, né? Entender como é que funciona, ter irmãos que vão com você, e procura quem sabe fazer, não faça nada sozinho. Exato. Augusto, nós estamos falando há 1 hora. E teria coisa para conversar ainda. Mas a gente vai conversar em outro momento. Depois eu quero conversar contigo em off, vou te chamar no WhatsApp ali, eu tenho umas ideias aí do que a gente pode fazer. Eu já queria ter falado contigo há muito tempo aqui, irmão. E é muito edificante, cara, porque quem tem um coração missionário sabe que começa a ferver.
Sim. Né? Começa a sentir Sim. umas pontadinhas no peito, assim, já, né? Arrepiozinho. Uns arrepiozinhos, vem, levanta o cabelo. Então, o cara tem que... Pessoas como Augusto são pessoas perigosas. Pro bem, pro bem. Porque eles te tiram do ambiente de comodidade, eles te tiram do cômodo, eles te colocam numa situação de conflito. Sim. Então, a gente tem que procurar andar com pessoas perigosas assim. Pessoas que vivem em Deus e que são perigosas porque elas te incomodam, sabe? Elas te causam incômodo, elas te tiram um pouco a paz, assim. Por mais que isso pareça um pouco contraditório, né? Sim, Do sim. ponto de vista do Evangelho. Mas a gente precisa andar com pessoas assim, que nos inspiram, que nos conduzem para esse ambiente de desconforto, para a pregação do Evangelho. Sim. Um prazer conversar contigo, mas eu quero que tu deixe tua mensagem aí. A gente se alegra, né? Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a pregar para as pessoas. Às vezes você está triste, e em muitos momentos eu me encontrei triste, mesmo na missão, né? Vivendo na missão integral. E eu me recordo que eu pregava o Evangelho. E eu me lembro que aquilo me estimulava. Eu estava falando para uma pessoa, triste às vezes, e aquilo me estimulava, saber que aquela pessoa está recebendo uma mensagem. Mas o que eu queria deixar assim hoje, né, como uma mensagem, você que não foi alcançado ainda, para você, o Evangelho de Cristo pode até parecer um pouco contraditório, mas não é. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo. A gente conhece e a gente vê que é simples, mas à medida que a gente vai descobrindo, ou seja, vai caindo as escamas dos nossos olhos, a gente vai sabendo novas coisas a respeito desse Evangelho, baseadas nas Escrituras, é claro. Mas o Evangelho é o quê? É a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Ele morrendo, assumindo um lugar que era para nós estarmos lá, levando sobre si a ira do Pai, que era para estar sobre a nossa vida, porque somos pecadores e falhos, e morrendo por nós, dando o último suspiro dele por nós. Mas ao terceiro dia, esse Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você só, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, vou ensinar vocês de toda a verdade. Mas mais do que ensinar vocês, ele vai capacitar vocês para uma missão, para um chamado. Não é sobre só vocês, mas é sobre aquilo que eu estou fazendo pela vida de vocês e aquilo que vocês vão fazer no meu nome. Aleluia. Então nós fomos chamados, irmãos. Você que foi alcançado por Jesus, você foi chamado para uma missão. A evangelização não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus, que tem uma promessa para essa ordem, dele estar conosco. Então quando nós pregamos, você, por mais que ali geograficamente não tenha um amigo, mas você não está sozinho, você tem Cristo ali, tem o poder do Espírito Santo. Busque isso, não deixe de buscar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, mas busque isso de todo o seu coração. E pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Leve a boa notícia. Tem pessoas se perdendo, tem pessoas indo para o inferno. E você pode ser esse que eu falei aqui, um reconciliador. Alguém que vai transformar aquele que é inimigo em amigo de Deus. Simplesmente por pregar. Se conecte com pessoas. Tem evangelismo, sim, que não é no mesmo dia que você já vai falar do plano de salvação. Às vezes é uma conexão que você faz com a pessoa, é um café que você toma, é um encontro que você tem com aquela pessoa, e você vai conversar, ela vai querer saber mais, e aí vai ser a deixa para você pregar o Evangelho. Mas vai ter momentos também que você vai ter que criar essas oportunidades. Claro, no poder do Espírito Santo. Então, tem momentos que a oportunidade bate na sua porta, tem momentos que você vai criar as oportunidades com a ousadia do Espírito Santo, que você pregue com poder, que você pregue com autoridade, e aí você veja também os sinais disso. Porque Jesus, ele fala: no meu nome vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, no nome de Jesus. Vocês vão pregar esse evangelho do reino, vocês vão ver pessoas sendo transformadas, se arrependendo, se convertendo. E agora sendo incluídas no corpo de Cristo. Então, esse é o chamado. Deus que começou Filipenses 1,6, o Deus que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completar. Então, tem muitas almas para serem alcançadas, né?
E o completar ele tem uma vocação para você. E o completar é isso, né? Completar isso. A regeneração, a santificação dos corpos. Exato. No Eu vejo, de olhos. eu creio que tu já imaginou isso, e eu já ouvi pregadores, e eu imagino isso. Um dia o Senhor, ele, nas portas, em frente às portas celestiais, assim, para entrar, eu poder olhar e ver quantas pessoas que foram alcançadas pelo testemunho da verdade, do evangelho, que eu pude ser usado por Deus para pregar. Essa é a E nossa eu também ambição, olhar né? para mim, eu olhar para mim e alguém tá olhando para mim assim e ver, cara, tu também foi alcançado por alguém. Tu também tá na mesma fila que tu tá olhando, né? Existem pessoas que foram alcançadas por ti, mas tu foi alcançado por alguém. Então, um dia nós todos estaremos em nome de Jesus com o Senhor e que nós possamos estar não ricos dessa terra, mas ricos no reino dos céus, de almas que foram alcançadas, de vidas que foram alcançadas. Ricos de Deus. Ricos de Deus. Ricos de Deus, irmão, porque Deus, ele não precisa de nada que nós temos. Exato. Nós precisamos de tudo que ele tem. Exato. E mesmo assim ele vem habitar na gente, não que ele precise de alguma substância nossa, mas é para nos beneficiar com a substância dele. Sim. Ah, macho. Nós ia 3 horas aqui hoje. Irmãos queridos, Muito até o bom. próximo episódio do Amicast. Graças a Deus pela tua vida que acompanhou até aqui. Compartilhe esse podcast para edificar a vida de alguém, né? Espalhe essa notícia fantástica e nós nos vemos na próxima semana, se Jesus quiser. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.